Seja bem-vindo, pode sentar no seu lugar, abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 51, para que nós possamos continuar meditando junto em cima daquilo que nos foi trazido como direção para hoje. Aleluia. Se você achou Isaías 51:15, você diz amém. Se você não achou, você diz espera, pastor. Ninguém teve coragem, né? Mas tem gente procurando aí. Graças a Deus. Que bom. Acho que agora não tem mais barulho de página se virando, né? Se quem está no celular não achou, pode sim. O pessoal pode descer, não pode? Salva de palmas aqui para eles. Trabalho maravilhoso. Acho que estava faltando isso para eles descer. Vamos lá. 51, versículo 15. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agita o mar de modo que bramem suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Aleluia. Põe as minhas palavras na tua boca e te protejo como a sombra da tua mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião, tu és meu povo. Aleluia. Diga assim comigo, fala a tua palavra, Deus. Planta os céus como fundamento na terra, porque sou teu, a eternidade está em minha boca. Sabe, amada, a Bíblia diz que a eternidade de Deus, ela foi colocada em nosso coração. Mas a Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quando de fato nós, tocados pela eternidade, estamos com o nosso coração, com a nossa vida focada naquilo que Deus fez em mim e em você, é natural que aquilo que está preenchendo a minha e a sua vida também preencha a nossa boca. E a Bíblia vai falar sobre a importância da boca e da língua, dizendo que ela é como um pequeno leme em relação ao grande barco. Mas o grande barco, ele não dá direção. Quem dá direção a todo o movimento daquela grande estrutura é o pequeno leme. E sabe, amados, a língua tem esse papel na minha e na sua vida, de estar direcionando as coisas, porque o mundo foi criado pelo poder da palavra, a palavra de Deus. E a palavra de Deus na minha boca, na sua boca, no meu e no seu coração, ela deve encontrar um local de expressão vocal. É muito importante meditar, mas é muito importante também fazer. Quando Deus chamou Josué, ele pedisse que era necessário que ele meditasse de dia e de noite para fazer. A meditação, ela vem para que nós possamos estar aptos a se movimentar, ou movimentar algo, ou movimentar as coisas. A meditação na palavra não é somente para que nós venhamos a ter conhecimento, mas para que possamos estar expostos a um espírito chamado espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, e sermos movidos pelo Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Da mesma forma que de forma espiritual Deus se move, Deus fala e Deus age, a nossa vida também deve ser espiritual no falar e no ouvir. Amém? Mas pastor, como é que é isso? Como é que eu deixo de viver o falar natural para que eu possa falar o falar espiritual? Primeiro, diz respeito à tua fonte. Se a sua fonte for o mundo espiritual, daquilo que você está falando, daquilo que está lhe movendo, você vai estar andando e vai estar falando espiritual. Por isso que a Bíblia diz que todos os cantores cantem alegremente e digam, todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Por quê? Porque se eu estou numa fonte que é Deus, que é Espírito, a minha vida e o meu movimento também vai ser com Deus em Espírito. A Bíblia diz que quando nós guardamos os mandamentos, os direcionamentos de Jesus Cristo, nós e o Pai somos um.
E aí, da mesma forma como a Bíblia diz que Ele é nos céus, nós também somos nesse mundo, nessa terra. Então, se a Bíblia coloca que da mesma forma que Deus é no céu, nós somos na terra, não é de se espantar que ao ler Isaías, no capítulo 51, o pastor encontrou esse movimento extraordinário de Deus, que se repete sendo dito em outros textos, mas que agora está vindo com clareza dizer para mim e para você, que os céus precisam ser plantados como fundamento na terra. E os céus são plantados quando Deus coloca a palavra dele em minha boca e em sua boca. E nós precisamos entender a importância disso, porque de fato Deus está nos confiando a palavra de salvação, a palavra do Evangelho, e é necessário entendermos que essa confiança que nos foi outorgada por Deus, ela é também, para todo o contexto da humanidade, extremamente importante. No versículo 18 de Romanos, no capítulo 8, se você quiser acompanhar, vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não vão ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E aí ele vai dizer, a ardente expectativa da criação, então vamos separar as pessoas, ok? Ele está dizendo, olha, nós estamos até sofrendo por circunstâncias e por situações. O sofrimento que nós estamos vivendo não tem como ser comparado com a glória que vai ser manifesta. Isso quer dizer, agora, o sofrimento não é a expectativa. O sofrimento é só o ponto de partida. O sofrimento para o cristão nunca é o destino. Ele é o ponto de partida daquilo que Deus vai usar para manifestar e fazer algo glorioso e grande em mim e em sua vida. Toda situação que venha trazer vergonha deve também se sujeitar à palavra de Deus para cumprir em sua vida a dupla honra que vem da vergonha. Porque a Bíblia diz, no lugar da nossa vergonha, Deus nos daria dupla honra. No lugar da nossa tristeza, seria derramado óleo de alegria. Você entende? Então, se a Bíblia está falando que o nosso espírito angustiado vai encontrar em Deus algo novo e um renovo, nós precisamos entender que Deus sustenta a sua palavra, e Ele sustenta a terra e toda a sua redondeza pelo poder da sua palavra, e esse Deus que é imutável e que vela pela sua palavra para cumprir, é esse Deus que vai fazer com que as coisas se sujeitem e trabalhem por amor daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer, amado, quando algo se levanta e se torna para você uma vergonha, um trabalho dos céus em honra à palavra de Deus começa. E uma das coisas que Deus vai estar usando como etapa do trabalho é a sua boca. Porque, como vimos nessa manhã, nós vamos sim, quando Deus diz, põe as minhas palavras em tua boca e te projeto como a sombra da minha mão, você entende que existem coisas que dizem respeito à minha postura e à sua? Eu e você não vamos nem esperar um toque de Deus. Quando a gente ver a sombra chegando, a gente diz, opa, está na hora de agir, a mão de Deus está aqui. Para a gente, a sombra já é o sinal da projeção. A palavra de Deus vem em mim e em sua boca, a palavra da fé que nós cremos. Mas a sombra, a qualquer sinal de movimento de Deus, porque eu e você estamos com uma ardente expectativa, porque eu e você, meu amado, estamos sim como quem sonha, porque eu e você temos a nossa esperança renovada nele, porque Cristo em mim e em você é a esperança da glória. É mais ou menos assim, enquanto todo mundo estaria desfalecido, eu e você estamos dizendo, não, mas isso está acontecendo para entristecer o meu coração, mas eu preciso dizer algo, a minha tristeza, na presença de Deus, até ela vai saltar de alegria. Aleluia! Então, tristeza, eu não vou ter comunhão com você, eu não vou ficar aqui murmurando, eu não vou ficar aqui desfalecendo, eu não vou ficar aqui cabisbaixo, você chegou, então você vai ter que dançar comigo. Uau!
Porque eu estou na presença de Deus e eu ando na presença de Deus todos os dias. E porque eu estou na presença de Deus, você que se sujeita a Deus, não eu me sujeitar a você. Nós precisamos entender, amado, o que somos na palavra, e precisamos entender que nesse projeto onde Deus vai semear coisas para que a terra seja transformada, há uma postura que precisa estar em mim e em você. Eu não sei se você já percebeu isso, eu não sei quantos de vocês já trabalhou em um departamento da igreja que nós chamamos de conselheiros, ou quantos de vocês já tiveram o propósito que os seus amigos cristãos também tivessem a experiência de viver o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro que quando nós éramos ainda muito novos, eu, Tiago Borba e alguns amigos, Perilo, lá na nossa escola, nas damas, nos corredores da escola, nós conversávamos com os amigos das outras igrejas, dizendo, mas e você já foi batizado no Espírito Santo? Batismo do Espírito Santo é isso, é aquilo, e a gente orava nos corredores, e as pessoas eram batizadas. Mas, amado, já houve situações de a gente estar em cultos como esse, ou estar nos corredores da vida, e a gente orar pela pessoa, para que ela recebesse o batismo do Espírito Santo, explicar o que a Bíblia diz acerca disso, fazer todo o protocolo verbiano, do verbo da vida, para que a pessoa possa ser batizada no Espírito Santo. E aí, quando a gente orar pela pessoa, e a gente abrir os nossos olhos, a pessoa está assim. E aí, a evidência do batismo do Espírito Santo é o quê? O orar em línguas. Mas quem ora assim? E a pessoa está lá dizendo, eu quero receber, recebo. Mas quando ela recebe a oração, ela faz tudo, menos orar. E aí a gente tem com muita paciência chegar, irmão, você tem que falar. Porque quando você falar, o Espírito Santo vai lhe tomar e vai usar a sua voz. Mas você precisa falar. O Espírito Santo não vai roubar os seus lábios e sua língua e vai tomar o controle. Você precisa dar o controle da sua vida ao Espírito, para que ele se mova através de você. E sabe, amado, eu estava no Chile fazendo missões, e nesse dia estava eu e Hernanes, que depois ficou lá como pastor do Chile, na igreja em Chillán. E nessa primeira viagem ele tinha ido só como missionário juntamente conosco, nem pensava que ia ficar. E nós estávamos na casa lá de um senhor, e ele, quando dormia, ele orava em línguas. E quando ele acordava, ele dizia que não conseguia. E a esposa dele dizia, nós escutamos ele orar em línguas quando ele está dormindo, mas em casa ninguém consegue orar em línguas. Nenhum de nós oramos. Nem eu, nem ele, nem a minha filha. Aí eu dizia para ele, mas como é que é esse negócio? Que tu dormindo, tu ora e tu acordado. Ele disse, pastor, quando eu estou acordado, eu não consigo fazer esse negócio. Você entende que aquele homem já era batizado no Espírito Santo? E ele era um homem tão íntegro e cheio de Deus, e tinha tanta fome e tanta sede, que quando a mente dele desligava, Deus o tomava. Mas ele não conseguia, em lucidez, render-se para viver o movimento que ele tanto desejava. E naquele momento a gente começou a ensinar algumas coisas da palavra, da importância do crer, do se render a Deus. E 30 minutos depois estava pai, mãe e filho abraçados em suas salas, os três orando em outras línguas. Por que, amado? Porque Aldo foi conectado ao coração e eles destravaram por dentro para que suas bocas servissem a Deus através daquela oração. Mas eu e você precisamos entender que Deus não está esperando que eu e você ficamos com expectativa de grandes coisas para que a gente comece a se projetar. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que te projeto com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde na terra. Você precisa entender isso, e eu também precisamos entender isso. Existe uma projeção. Nessa projeção, nós já devemos estar em movimento. Porque eu não sei você, quando algo está projetado de que você deseja, você se prepara para isso. Copa do Mundo está chegando. E aí já tem gente pensando em trocar a televisão para ter uma televisão melhor e maior. O que é isso? Tem uma projeção de que vão haver uma sequência de jogos.
Já tem gente que já está pensando qual vai ser a camiseta da amarelinha para eu poder comprar a minha. Uns as original e outras as dos Paraguai. Aquele amigo lá que faz a parecida, né? Cuidado com a dos Paraguai, viu? Mas você entende que há toda uma projeção. Existem pessoas que pintam as suas ruas de verde e de amarelo. Dependendo da casa que você for, vai estar lá as bandeirolas, a bandeira lá na frente. As buzinas, pam, 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 durante o jogo, os fogos. Mas por que, meu amado, antes do jogo começar, os fogos já começam a explodir? Porque a projeção daquele jogo gerou uma expectativa e as pessoas não esperaram o jogo começar. Elas, antes do jogo começar, compraram os fogos, compraram as roupas, juntaram as famílias, compraram a carne, afiaram a faca, fizeram o churrasco um pouquinho antes, para na hora do jogo não estar tendo que estar assando a carne, e estar ali diante da TV torcendo pelo país. Mas por que quando as coisas de Deus estão nos sendo propostas, nós não estamos nos projetando com tanta organização e força e veemência? Quantas horas do seu dia, quanto tempo do seu dia, de fato, diz respeito àquilo que Deus projetou em sonhos e visões aos seus corações? O que é que você tem em seu celular que facilita a sua busca a Deus? Onde é que ficam os livros e as Bíblias e aquilo que você gosta? Na sua adoração, como é que é? Quando a Rafaela sai mais cedo do que eu, porque se ela tiver eu não posso fazer barulho, né? Eu não sei se você sabe, ela é doutora do sono, e aí ela ama o que faz, assim como ela trabalha com sono, então, por favor, não atrapalhe o sono dela. Mas quando ela sai um pouquinho mais cedo do que eu, quando eu vou para o banheiro, eu já vou com o celular ligado. E quando eu estou em meu momento ali de consagração com Deus, quando o propósito é esse, o louvor, a adoração, já fica ali, e eu levo para dentro do chuveiro mesmo, coloco na janela e fico ouvindo. Por quê, amado? Porque é a forma de eu estar vendo que Deus tem desejo de falar algo comigo, porque o dia está começando, mas aí eu estou projetando em meu ambiente algo que vai me dar sensibilidade ao meu espírito para ouvir Deus. Eu tenho quase 40 minutos para chegar na minha empresa. Aí eu posso ir ouvindo Jovem Pan, posso ir ouvindo todas as coisas que estão disponíveis, conteúdo é só o que tem. Ou eu tenho um aplicativo em meu celular, propositalmente baixado, que tem a Bíblia em áudio. E aí eu coloco essa Bíblia, e essa Bíblia vai falando e falando e falando. E as Escrituras vão marcando a minha vida, enquanto eu transito. Por quê, amado? Porque enquanto eu estou me projetando para o trabalho, eu estou também sabendo que há algo de Deus que tem para acontecer. E muitas vezes aquelas palavras do caminho são as mesmas que fecham negócios e que fazem coisas grandes acontecer. E nós precisamos entender, amado, que existe sim um projeto, uma sombra que nos protege. A Bíblia diz que existe uma sombra do onipotente. O que é que essa sombra do onipotente faz? Descanso. Mas vamos entender o que é descanso. Moisés estava indo para uma guerra e disse: Deus, se você não for, não vou. E ele disse: então tá bom, minha presença vai te dar descanso. Isso não quer dizer que ele não precisou nem ir para a guerra, e nisso não quer dizer que ele não precisou encarar o sol e ficar lá, muitas vezes com sua mão estendida, porque quando ela baixava, o rumo da guerra era outro. Ao ponto dele se cansar tanto de pessoas o ajudar para ficar com suas mãos estendidas. Não é porque Deus disse que daria o descanso que o resultado não vai trazer e requerer de mim e de você empenho e preparação. Porque somente a projeção da sombra de Deus já deveria deixar você e eu extremamente animados para fazer algo. E eu sei que muitas vezes você está esperando um grande sinal, algo grandioso da parte de Deus, mas deixa eu só dizer uma coisa: não há nada mais poderoso da parte de Deus para mim e para a sua vida do que a sua própria palavra. Deus fundou toda a terra pela palavra. Como é que a palavra dele não está te movendo?
Como é que as outras coisas estão sendo para você uma distração quando você tem a palavra de Deus? E ele vai dizer assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E você precisa entender a importância, sim, de você ter a sua boca como expressão da palavra de Deus. Por quê? Porque a criação está aguardando. Qual é a revelação que esse povo tem? Esses filhos de Deus, o que eles são? Por que eles são? E como eu também posso ser? E sabe, amado, a criação não quer ficar sujeita à vaidade. A Bíblia diz que isso não é voluntário, isso é algo que está sendo imposto. Mas a criação será redimida do cardeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Diga assim comigo: para a liberdade. A glória de Deus, amado, precisa encontrar um lugar de liberdade em mim e em sua vida. E para isso nós precisamos ver os movimentos espirituais, e a sombra desse movimento já deve lhe mover. Amado, você precisa entender os movimentos espirituais e começar a se mover de uma forma muito intensa. Porque quando Deus se move, a coisa é tão forte que a Bíblia diz que ao cheiro das águas, o broto já vem. Isso quer dizer, amado, não é nem sobre vir uma grande chuva que encharca tudo, mas da parte de Deus, só o cheiro das águas já começa a mudar as coisas. Já começa a fazer com que o broto suja. Por quê? Porque, amado, se o próprio Deus consegue fazer com que a natureza tenha expectativa em seus movimentos, quanto mais nós que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. A expectativa de ver essa imagem se movendo para que a gente também pudesse ter essa imagem. Hoje a gente vai trazer um pouco desse conceito do Ctrl+C, Ctrl+V, porque a nossa vida ela precisa ter mais de cópia daquilo que os céus têm. Nós precisamos plantar mais na terra a vontade de Deus e os céus. A Bíblia fala de uma terra sem doença. Então, se você está ligado à saúde, você também deveria estar ligado às pesquisas e a tudo aquilo que faz com que as enfermidades deixem de existir na vida de pessoas. Por quê? Porque é um projeto de Deus que as pessoas não fiquem doentes. Então, você deveria sim estar lutando com o seu conhecimento e com a sua sabedoria para que isso não acontecesse mais. Maravilhoso. Esses dias o Brasil provavelmente pode estar recebendo, inclusive, o prêmio Nobel em relação à medicina nesses próximos anos. Porque existem paralíticos andando em nosso país por uma das pesquisas feitas em nossas faculdades. Uma faculdade federal do país, há uma pesquisa de mais de 22 anos, está trabalhando lá com algumas proteínas, e por causa do manuseio deles e da insistência de trabalhar e de perseguir um resultado, nós já temos mais de 14 pessoas que não andavam andando em nosso país. E já está sendo trabalhado para que essas coisas possam ser testadas em larga escala, porque a autorização foi para poucas pessoas no início. Você já imaginou isso, amado? Isso é o que nós precisamos ter como objetivo como igreja. Se os céus diz que não há enfermidade, então o nosso trabalho é para que a enfermidade não esteja em nosso meio. Se nos céus, que são os céus do Senhor, lá não haverá pobreza, as ruas são de ouro, o mar de cristal, a minha vida precisa ser boa mesmo. E eu preciso começar pela minha casa, por aquilo que eu tenho, por aquilo que Deus me confiou, pela minha igreja. Se a Bíblia diz que eu vou honrar a Deus com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda, então isso quer dizer que Deus tem expectativa que eu tenha renda. Deus tem expectativa que a minha renda seja tão consistente e poderosa, que além de me sustentar, pode me dar a capacidade de gerar bens. Porque como eu vou honrar a Deus com meus bens se eu não tenho bens? Se Deus te mandou honrar com os bens, é porque existem bens que Deus quer te dar. Mas você precisa, em sua boca, se mover para isso. Você precisa entender que quando Deus lança a palavra, a sombra do Deus onipotente vai te dar descanso. O descanso não é um lugar onde você não faz nada. O descanso é a consciência de que você sai para a guerra já abençoado para vencê-la. Porque muitas vezes, amado, conquistar uma casa própria é uma luta. A gente tem um irmão que está construindo esse ano aí, dá um trabalhinho, não dá não? Né?
e lidar com toda a mão de obra, com todas as coisas. Para o pequeno é bom demais. Vai para lá para jogar nas pedras, para subir no monte de areia, né? Não sei se ele fez isso, mas eu fiz. Quando meu pai estava construindo, ser criança é bom demais, meu amado. Porque o pai lá está todo preocupado com as contas, faz, não faz, o pedreiro e isso, e com aquilo outro. Mas eu me lembro que quando eu era menino, por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é dos meninos. Estava lá a pilha zona de areia. Aí meu pai dizia, olha, cuidado, viu? Não suba lá no meu quarto não, porque ainda não colocou o alambrado. Aí ele me deu a dica. No quarto tem alguma coisa legal que ele não quer que eu veja. Que foi que eu fiz quando ele foi lá para trás dos pedreiros, direto para o quarto dele. Toda similaridade com Francisco é só coincidência, ok? E aí estou eu lá, na varanda, não tinha nada para proteger. E diante de mim, aquele monte de areia maravilhoso, fofinho. Você acha que eu fiquei lá em cima? Eu pulei, meu amado. Me enchi de areia, cheguei em casa todo sujo. Minha mãe mais braba do que Rafaela, muito, me puxou minhas orelhas. Esse menino está podre, vai aqui pelo chuveiro, coisa maravilhosa. Como é bom a gente saber que estou lá no ambiente com o papai e com a mamãe, ele cuidando de tudo, e eu como filho podendo me regozijar nele. Sabe, amado, quando a gente é criança, a gente se lança e a gente tem uma ousadia para sonhar de uma forma diferente. Pense no dia que eu me achei assim, quase o Elon Musk. Francisco olhou para mim e faz, pai, compra um foguete, pai, para a gente... Eu disse, mas rapaz, você já imaginou quando você puder conversar com Deus com essa liberdade? Sabendo que, de fato, Deus foi quem criou todas as coisas, que, de fato, Deus é o dono do ouro e da prata, e você poder, com a mesma inocência de uma criança, dizer, Deus, eu quero. Como é que a gente faz isso? Porque a Bíblia diz que se você pedir sabedoria, Ele vai te dar e nem vai lançar em rosto, não vai te cobrar por isso. A Bíblia diz que se você quiser, você vai poder comer e experimentar do melhor dessa terra. É só também ouvi-lo. Mas o problema é que a gente está tão agitado e a gente não está projetado para aquilo que o céu tem. A gente está tão aqui nesse mundo natural, tão vivendo o que a terra está produzindo, que a gente parece que a gente depende do que a terra produz, quando de fato o que nos projeta é a mão de Deus. E quando a gente vê, pelo menos a sombra dela se movendo, a gente já deveria estar, uau, alguma coisa vai acontecer. Deveríamos estar empolgados para viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque é exatamente assim, amado, a glória de Deus precisa encontrar um lugar de liberdade em mim e você. Diga comigo, um lugar de liberdade. A glória de Deus não tem que ser algo raquítico, tem que se mover com força mesmo sobre a minha vida e sobre a sua. Tem que ser algo que, além de estar sobre mim e sobre você, tem que ser algo que se move em liberdade. Por quê? Porque a remissão do cativeiro e da corrupção, ela veio para que a glória de Deus encontrasse um lugar de liberdade. Você não foi redimido do pecado, você não foi redimido da doença, você não foi redimido de tudo aquilo que Jesus trouxe como um plano de salvação e remissão para você na cruz. Das maldições. Deus não te redimiu das maldições, amado, para que você continuasse uma vida limitada. Você não pode sair para o seu dia a dia como se você ainda fosse amaldiçoado. Você foi abençoado por Deus. A Bíblia diz que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E aí por isso que você precisa falar. Por quê? Porque bênçãos espirituais nas regiões celestes. E quem está aqui na terra para falar dessas bênçãos? Você. E quando você percebe que lá no céu tem uma sombra diferente, você já se anima. Por quê? Porque já existe algo diferente para que você fale, para que você se move. Quando o pastor vem e ele traz um texto base novo para a gente como igreja, para mim é fantástico. Você vai ver sempre que o pastor pregar sobre um texto base novo, você vai me ver subindo aqui depois, vai me ver pregando a mesma coisa. Você acha que eu não tinha preparado outra coisa para hoje? Mas eu sou besta. Se a sombra se mover, eu vou me mover com ela, amado. Se a mão de Deus está movendo, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar no fluxo. E aí eu saio conectando os pontos entre aquilo que Deus estava falando comigo e aquilo que Deus despertou.
Por quê? Porque tem que ser assim mesmo. Como assim, pastor? Precisa ser assim. Não, pastor, isso é exagero seu. Não, é a palavra de Deus. Vamos lá comigo. Você pode abrir comigo agora em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7. Antes que Filipe Dias diga que eu sou exagerado, eu vou trazer uma lembrança aqui para ele, viu, Filipe? A Bíblia diz, vem para você, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Ctrl+C, Ctrl+V, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos gerados à imagem de Deus e a imagem de Deus nos criou. Se nós somos feitos à imagem e à semelhança, para que de semelhante modo nós possamos fazer a coisa à imagem do qual nós fomos feitos, nós precisamos entender que talvez uma das maiores fontes de aprendizado da vida seja a imitação. Essa semana eu fui fazer um curso, e o tema do curso era transporte, a gente só falando lá de caminhão. O tema da caneca que eu recebi era caminhão, caos, confusão. E Tom não sei o que lá, que era o cara. Porque é um curso onde se junta um monte de transportadora lá e um monte de gente para conversar. E é só para falar dos problemas que a gente tem. Só para pegar o caos e a confusão que a gente vive e pensar em como a gente confrontar isso. Em como a gente trabalhar soluções. E a primeira coisa que a gente começou no curso, estava lá dizendo, olhe, a maior força de aprendizado da vida humana é a imitação. Se tem algo que alguém está fazendo que está dando certo, faça também. Sabe aquele negócio de não reinventar a roda? A roda já está feita, você pode até aplicar ela de uma forma diferente. Mas não tem para que inventar a roda novamente. E nós precisamos entender que nós somos criados dessa forma para sermos como imagem, para sermos como espelho. Se eu levar meu filho para a escola, ele vai falar melhor? Vai. Talvez vai conhecer melhor de conjugação verbal, de todas essas coisas, com certeza. Mas deixa eu só dizer uma coisa, antes da escola ele já estava lá, papai, mamãe, água, dá. Por quê? Porque ele via você falando e ele começou a falar. E eu entregava ele para a Rafa, ela dizia, vai para a mamãe. E ele começou a entender, mamãe. Daqui a pouco ele estava olhando para a Rafaela dizendo, mamãe. Por quê? Porque ele estava imitando a mim. Ele começou, não sabia andar, se arrastando pelo chão, mas ele mesmo. Do chão mesmo já estava se arrastando e sempre que podia, quando não tinha coordenação ainda, ele já estava se escorando pelas paredes querendo andar. Por quê? Porque eles não viam andar. Agora, se somos filhos de Deus, por que nós não estamos andando? Se temos sim lideranças e cobertura espiritual, qual é o problema de considerar, de imitar, de ver a fé e de reproduzir do mesmo jeito? Nenhum, meu amado. Vá comigo agora lá para Efésios, no capítulo 6. Ou você quer ficar em Hebreus ainda? Vá, eu vou facilitar a sua vida para você folhear menos. Vá para Hebreus 11 comigo. No versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abraão ofereceu sacrifício excelente, pelo qual teve testemunho de ser justo. E sabe, amados, se nós sabemos que as coisas que não existem vêm a existir por aquilo que não aconteceu, se nós sabemos que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, versículo 2, se nós sabemos no versículo 1 que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, como é que está a minha vida e a sua no meio de tudo isso? Como é que está a palavra de Deus em minha boca e em seu coração? Se Deus estabeleceu todas as coisas pelo poder da sua palavra, se a Bíblia fala pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Imagina o seu mundinho deste tamanho, se a palavra de Deus em sua boca não vai formar as coisas. Pastor, não, mas eu não estou vendo. É exatamente isso que fé faz. Fé fala de coisas que não veem, com a convicção daquilo que espera.
E sabe o que é a convicção da fé? Essa palavra significa título de propriedade. Sabe? Hoje, se você entrar no leilão da Caixa da Econômica, e você der um lance lá e o seu lance for o bem-sucedido, e você pagar esse lance, e depois você contratar um advogado, aí eu comprei um terreno lá na Bahia, contratei um advogado, ele foi lá, foi no cartório, resolveu todas as coisas, saiu a escritura e me mandou a escritura, e agora a escritura está no seu nome. De quem é aquela terra? Sua. Você nunca pisou lá. Você não colocou nada lá. Mas você pagou por um papel, e o papel diz que ela é sua. Se algum dia você for chegar lá, você vai pedir licença. Esses dias eu estava com o Rafa, fui entrar no prédio, e a gente é proprietário de uns apartamentos, e eu estava lá na portaria, toquei. Eu disse, sou proprietário do apartamento, tal, tal e tal. Ele disse, aí o cara fez, eu não estou cadastrado. Eu disse, eu sei, mas na administração tem a documentação que fala que eu sou proprietário. Consulta a documentação e eu preciso entrar. Aí ele fez, não, mas não está aqui comigo, eu não vou deixar você entrar. Eu disse, meu senhor, chama o zelador, chama alguém da administração, eu não posso ficar aqui do lado de fora. E eu fiquei chateado, por quê? Porque eu tinha o título que me dava acesso. E quando aquele homem começou a estabelecer a burocracia, eu fui atrás das pessoas que iam botar ele no lugar dele para me deixar entrar. Por quê? Porque eu tinha convicção que eu poderia estar naquele lugar por causa do papel que diz é meu. Agora, vem cá, quem é o diabo para dizer que não é seu quando Deus diz que é? Quem é o diabo para dizer que você não pode quando Deus diz que pode? Você acha, meu amado, que porque era meu somente, eu cheguei, porque eu disse que era meu, o cara deixou entrar assim? Fácil não. Eu precisei recorrer à documentação, já que meu nome não estava lá na portaria, como as pessoas que estavam autorizadas a entrar. Ele, como porteiro, fez o trabalho dele. Deixa eu só te dizer algumas coisas. Tem muita coisa que Deus quer te dar, quer te confiar, que você vai ter que viver o processo para ter acesso. Mas se Deus te diz, por que você foge do processo? Por que você não começa? Por que você não busca os meios? Hoje de manhã a gente leu um outro texto, lá de Lucas, que fala sobre isso. Sobre o nosso discernimento, acerca dos meios para concluir. O justo, ele precisa ter isso, o Filho de Deus precisa ter isso. Você antes de construir uma torre, você vai verificar se você tem um orçamento necessário, e você vai ver se você tem todos os meios para a conclusão antes de começar. O justo sempre trabalha com foco nos meios. E se você não tem todos os meios, você não desiste do projeto. Você trabalha os meios. Porque aquilo que é grande para se fazer, ele se faz grande porque pequenas coisas foram adicionadas. Martins, como um bom construtor, ele sabe que é parede após parede para se fazer uma casa. Você sobe uma, depois sobe outra, depois sobe outra, e depois você tem a grande casa. Mas precisa tijolo em cima de tijolo, parede após de parede. E se você, para construir o seu sonho, precisa de 2 milhas de tijolo, precisa de 2.000 tijolos, quando você compra 100 milhas, você já está mais próximo do seu objetivo. Quando você compra mais 100, você está mais próximo. Quando você compra mais 100, você já tem 300. Já não são mais 2.000 necessários, só faltam 1.700. E você precisa entender que o tijolo é meio para quem quer ter uma casa. Então, se você ainda não pode ter a casa, você precisa saber quais são os meios e trabalhar os meios. Porque os meios é o caminho que Deus vai te fazer percorrer para chegar na promessa. No meio disso vão acontecer de repente, vai. Quando Deus falou para mim, quando eu disse, Deus, eu só posso comprar isso. E Deus disse para mim, pare de olhar o que você pode pagar e olhe o que você quer. Eu e Rafaela entrava nos lugares, Rafaela dizia, você é louco? Você pode pagar isso aqui? Ela olhava para mim e dizia, rapaz, tu tem esse dinheiro todo e tu pode pagar isso aqui que esse povo está pedindo? Eu dizia, não, não posso não. Mas eu posso ver. E aí as pessoas chegavam e diziam, você quer pagar como? Ninguém perguntava como eu podia, perguntava como eu queria. Eu dizia, eu quero pagar até eu receber. Quando eu receber, eu não quero ter dívida mais não, me dá o fluxo aí. Quando eu dava o fluxo, eu dizia, nunca que eu consigo pagar. Mas a minha resposta era sempre vinculada à minha fé. Depois eu pegava a minha insignificância e dizia, Deus, a Bíblia diz que não é para eu ficar me humilhando na frente dos homens, não. É para me humilhar debaixo da tua poderosa mão. Então, olha, de frente de todo mundo eu estou lá, sonhando,
com o coração aberto e com o peito aberto, dizendo, é isso que eu quero fazer. Diante de você eu estou dizendo, Deus, sem ti nada posso. Se você não fizer algo, eu não tenho como alcançar isso. Amado, em 3 anos eu e ela estávamos lá, morando em um lugar, exatamente como nós sonhávamos, com 3 vezes o tamanho do que eu podia pagar, por causa do movimento de Deus. E aí quando eu entro dentro daquele lugar, rapaz, e agora, como é que eu vou fazer o gesso? Aí vem um projeto da arquiteta, a coisa mais linda do mundo. Quando vem o orçamento, eu digo, eita. Aí eu digo, eita, tem um amigo meu que trabalha com isso, acho que com ele eu vou conseguir um preço melhor. Ei, me ajuda aí, já que tu trabalha com gesso, eu recebi aqui um projeto aqui da minha arquiteta, estou te mandando aí para tu fazer um orçamento. E estou te mandando endereço para tu ir lá, fazer as medições, tal, esse tipo de coisa, e me manda o orçamento. No outro dia o homem chega com um caminhão todo carregado de material e diz, vim, ó, trouxe esse cara aqui, ele vai fazer para você tudo. Eu disse, o homem, pelo amor de Deus, era só o orçamento. Tu já viesse para fazer tudo. Quanto é que vai ficar esse negócio? Tal, esse tipo de coisa, como é que eu vou poder te pagar? Ele disse, me pagar? Que conversa, rapaz, eu nunca te pedi nada para tu não fazer para mim. Nunca. Ele vai ficar aqui até terminar, e se tiver mais alguma coisa, é só você dizer para ele que eu trago material. Aí eu disse, rapaz, mas tem certeza? Porque eu fiz os outros orçamentos aí, esse negócio é meio salgado. Está entendendo? Não vou pagar nenhum custo. Ele disse, menino, tu já me cobrasse o custo de alguma coisa? Aí eu tive que me calar e dizer não. Ele disse, fique tranquilo, quer que eu seja sincero com você? Eu nem faço esse tipo de coisa. Eu trabalho com gesso, mas o meu gesso é de construção, que faz a parede do prédio. Esse gesso decorativo e fixação eu nem faço. Mas eu já chamei ele aqui, já contratei, está tudo certo, não se preocupe não, é comigo. Aí liguei para outro. Ei, eu estou com essa lista aqui, que o rapaz me passou para pintar minha casa, tal, fixação. Como tu trabalha aí com distribuição tal, e eu sei que dentro uma das coisas que vocês fazem é tinta, me diz aí qual é uma loja bacana aqui em São Paulo para eu poder comprar. Ele faz, me manda aí, que eu mesmo faço orçamento aí e te dou. Aí eu fui, mandei a relação para ele. Né? Disse, não, mas eu sei que você é fábrica, me diga o nome do distribuidor, passa o contato lá de alguém que eu vou lá e falo. Ele fez, homem, deixa comigo, fique tranquilo, eu vou fazer o orçamento e ele manda. Chega lá no outro dia, na verdade, Tiago Sambi, que trabalhava para ele nessa época, para esse rapaz. Aí chegou o Tiago Sambi e disse, eu vim entregar as tuas tintas. Eu disse, é o quê, Tiago? Eu pedi só um orçamento. Homem. Aí ele fez, não, mas já está tudo aqui. Os meninos estão ali atrás, é para descarregar onde? Aí pegou e me entregou a nota. Aí quando eu olhei, R$6.000. Eu falei, vixe Maria, agora e agora? Vou nem como eu ligar pedindo prazo, nada. Vou ter que me virar e pagar os 6.000. A tinta na minha cabeça eu ia comprar só no outro mês. Disse, agora eu vou ter que dar meus pulos, nem que eu entre no cheque especial. Que olha o que o cara fez. Trouxe para mim de custo de fábrica, já está muito mais barato, não tem nem o que reclamar. Aí eu pego a nota, ligo para ele, faço, e agora? Me manda o boleto, veio só a nota para mim pagar. Não acredito não, lhe deram a nota? Sim. Estou com a nota aqui, 6.000 e pouco, tá, como é que eu pago? Não, você não vai pagar. Disse, rapaz, fique tranquilo. Porque, amado, existe uma coisa que você precisa entender, a bênção do Senhor enriquece, sem acrescentar dor. A minha postura não era, mas pastor, você fez apartamento, parecia um pedinte, né? Você ia pedindo, o povo ia dando as coisas. Não, gente, eu não pedi nada para ninguém. Eu sempre pedi orçamento, sempre pedi as coisas. No outro, eu estava vivendo um outro momento de vida, outra condição financeira, essas coisas não aconteceram. Eu fui fazendo os orçamentos e fui pagando, conseguindo às vezes algum desconto, umas coisas e outras, mas fiz tudo pagando. No segundo eu já paguei tudo, porque eu podia pagar. E podia estar abençoando a vida de pessoas que estavam fazendo ali o seu trabalho. No primeiro, quando seria muito difícil para mim, ia ser extremamente doloroso, porque no primeiro apartamento, eu e a Rafaela disse, a gente vai entrar, vamos colocar o piso, dar uma ajeitada na cozinha e no meu quarto, e no seu, e o resto a gente se vira. Não vai ter mesa, não vai ter cadeira, não vai ter armário, a gente vai botando lá depois do jeito que der. Rafaela, graças a Deus, nunca teve bobagem. Nunca teve nenhum tipo de besteira acerca disso. Mas a gente entrou, mas estava quase tudo pronto. Por quê? Porque Deus foi impulsionando a nossa impossibilidade. Mas eu não fiquei lá dizendo, não, eu não vou ter dinheiro para a mesa, então não vou. Não vou ter dinheiro para a cadeira, eu não vou. Eu conheço muita gente que diz, não, porque se não for assim, eu não faço. Meu amado, pare com isso, pelo amor de Deus.
Quando a sombra tiver da mão de Deus se movendo, se projete, se mexa, faça a sua parte, deixe Deus fazer a dele. Mas quando você começa a colocar condicionantes, quando você começa a colocar dúvida, quando você começa a colocar impossibilidades, Deus vai fazer o quê? A glória de Deus tem que ter liberdade para se mover na sua vida. Aí você mesmo fica travando o trem. Não, porque não quero, não gosto, não faço, se não faço assim, não vou. Aí às vezes você está lá com seu marido, né? E ele está lá dizendo, vamos para tal lugar, tá dizendo, mas se não for para ficar em tal hotel, eu não vou. Vai! Tu sabe o que Deus vai fazer quando tu estiver lá? Tu sabe quem tu vai conhecer? Tu sabe as maravilhas que vão estar diante de você? Tenha liberdade, amado. Seja livre, no nome de Jesus. Amém? Seja livre e seja ousado. Não pense pequeno, não fale pequeno. Você consegue ver Deus pensando pequeno, falando pequeno, reclamando da vida, das impossibilidades? Comece a pensar assim. Você consegue pensar assim? Olha o que a Bíblia diz, Ctrl+C, Ctrl+V para você. Diga comigo, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora deixa eu só te falar uma coisa. Esse Ctrl aqui significa controle. Quando você for copiar algo, não se esqueça que antes da cópia vem um controle. Você não copia qualquer coisa de qualquer jeito. Você não é qualquer pessoa. Você não copia qualquer pessoa. Você não só faz porque os outros fazem. Jesus dizia, eu estou fazendo porque vi meu Pai fazer. E eu estou falando porque eu vi meu Pai falar. Então controle antes de copiar. Porque se só sair copiando, pode dar ruim. Não, o pastor disse que comprou e Deus fez um milagre e deu tudo certo e pagou e ele ganhou todas as coisas. Cuidado. Se você está fazendo planos para comprar aquilo que você pode comprar, e se Deus estiver abençoando esse plano, siga esse plano, porque teve coisas que eu comprei aquilo que eu podia comprar, porque Deus não me deu nenhum comando para procurar algo diferente. Você só pode copiar Deus quando você vê Deus se mover. Não vá botar a palavra na boca de Deus não, porque Deus sabe o que Ele falou e o que você quer que Ele diga. Algumas pessoas chegam para se aconselhar conosco, e um dos nossos códigos de ética como pastor na igreja está se aconselhando com a Eliane e está. Então, se vier me procurar para aconselhamento, eu tento direcionar para ficar com a Eliane. Para continuar com a Eliane. Se não der como e precisar vir para mim, claro que eu vou receber. Mas com muito cuidado. Por quê? Porque às vezes sentou com a Eliane, não ouviu o que quis e está procurando outro conselho para homologar o que quer. Então, controle o que você escuta, quem você escuta. Controle suas emoções, para você não ficar buscando ouvir o que quer. É melhor ouvir Deus. Em todos os sentidos. Efésios 5, no capítulo 1, diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício em aroma suave. Diga comigo, imitadores de Deus. Sabe o que está escrito, amado, para mim? No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 10. Ele vai dizer assim, o revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Diga assim comigo, se refazer. Se refazer para quê? Para o pleno conhecimento da imagem. Você precisa abrir mão de si mesmo. Você precisa entender que muitas vezes o velho homem não cabe na vida do novo homem. O homem interior precisa ser a imagem e a expressão de Deus. Então o exterior que se corrompe precisa morrer. E quando a Bíblia está dizendo para mim que é necessário se refazer para o pleno conhecimento, isso quer dizer, meu amado, que você nunca vai viver e experimentar a plenitude se antes você não decidir por se refazer em Deus. Por olhar para Deus e dizer, Deus, naquilo que eu posso controlar,
O que é que você tem sido que eu preciso ser? Quando eu olho para a minha vida, no que eu estou te copiando, no que eu estou te imitando, porque a Bíblia me chama a ser imitador de Deus, como um filho amado do Pai. Deus me ama tanto, que eu tenho certeza que se eu fizer como o meu Pai que me ama faz, minha vida vai ser um sucesso. E aí nós precisamos entender, amado, que Deus nos chamou para isso. Além de Efésios, eu quero te lembrar também de 1 Coríntios 15, no versículo 49. No versículo 48 ele diz: como também o primeiro homem terreno foi, também são os demais homens terrenos. Como também celestial foi Cristo, também celestial também devemos ser eu e você. Assim como nós trouxemos a imagem do homem terreno, nós devemos trazer também a imagem do celestial. Cristo veio, amado, para nos mostrar uma vida cheia da glória e da virtude. A Bíblia diz que os homens viram a Cristo e viram a glória de Deus. Assim como, amado, você passa pelas ruas e vê a imagem do homem devastado, sem a glória de Deus, sem o favor de Deus, sem o Espírito Santo, você deve ter a imagem dos homens maduros na fé, como está lá em Hebreus. Respeitar os anciões e olhar para a vida deles, para imitar mesmo o seu exemplo de fé, a imagem do celestial. Você deve olhar para Jesus e ser um grande imitador, porque Ele foi aquele que ensinou o homem a como viver o céu aqui na terra, a como fazer com que o desígnio de Deus sobrepujasse as limitações do mundo. Aquele que, quando estava diante de uma menina enferma, e todos estavam dizendo: e agora, a culpa de quem? Porque nasceu cega? Foi o avô, foi o pai, foi a tia? E as pessoas ali trazendo a imagem do natural, a imagem do homem carnal, para dizer quem é que errou e onde estava o defeito, quem era o defeituoso, quem é o miserável que fez com que essa criança nascesse e já nascesse com essa grande debilidade. Jesus estava lá com os olhos na glória de Deus, dizendo: ei, isso é para a manifestação da glória de Deus. Chama a menina e a cura. Sabe, amado, como é que está você diante dos desafios da vida? Você está trazendo a imagem do carnal, do natural, onde o carnal diz: não pode, não dá, não sei, não faz, ninguém acredita em mim? Ou você está dizendo: eu sou filho amado de Deus, eu exalo um aroma suave, eu cheiro bem, eu faço o ambiente ficar bem, e por isso eu vou ser desejado pelas pessoas, pelas nações. Eu não vou nem ficar pedindo coisa pequena, porque a Bíblia diz: pede-me, pois, as nações por herança. Então, Deus, que as nações sejam a minha herança e minha possessão. Qual é a revolução que você quer que eu faça na minha nação, na minha cidade, na minha vida, com as pessoas que estão do meu lado? O que é que o Senhor está me confiando, Deus, aqui nesse lugar, para que eu viva? Uma das coisas que eu vi no treinamento essa semana, amado, é um livro que fala sobre sonho grande. E uma das frases desse livro é: o mesmo trabalho para construir um sonho pequeno é desconstruir um sonho grande. Amado, o sonho sempre vai desafiar a mim e a você, porque ele é um sonho, ele não é material, ele não está diante de mim e de você. Mas às vezes nós estamos fazendo tanta força para sonhar com coisas pequenas. Então, já que é para fazer força, por que não dar uma esticada nessa fé? Porque a Bíblia diz que Deus faz mais do que você pede, sonha ou imagina. Mas quais são os sonhos que você tem colocado diante de Deus? Quais são os sonhos que você tem pedido para que Deus te dê como dele? Porque você tem direito a colocar os seus sonhos diante de Deus, mas você também pode ser como Abraão, alguém que Deus diz: ei, eu quero criar uma descendência nova, eu quero fazer algo novo. E já que eu vou fazer algo novo, vamos para um lugar novo também? Se mova, que eu vou te mostrar uma terra nova. E lá, uma grande geração vai ser conhecida de você. E eu vou abençoar todas as nações da terra. Mas você entende, amado, que Abraão se moveu sem conhecer o seu destino. Se moveu antes da sua esposa ficar grávida. Se moveu porque a Bíblia diz que ele se fortalecia, dando graças a Deus.
e agradecendo pela confiança e pela esperança renovada que ele tinha. Ele teve momentos de dizer: ei Deus, cadê meu herdeiro? Teve. Você vai ter os seus momentos de ei Deus? Sim. Ele teve os seus momentos de tentar algum atalho e parar de considerar a voz de Deus? Teve. Talvez você já tenha pego tantos atalhos antes de estar aqui hoje. Mas que tal se desvencilhar de todos os atalhos e dizer: Deus, fala comigo, porque eu quero falar o que você fala e eu quero fazer aquilo que você deseja que eu faça. Eu não quero simplesmente mais fazer, mas eu quero estar contigo em todas as coisas. O louvor pode subir. Sabe, amado, Deus está me chamando e chamando a você a trazer uma imagem. Deus quer construir uma imagem dentro de mim, uma imagem dentro de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus quer construir uma imagem. Aleluia. 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 Eu amo o livro de Coríntios. E eu peço que você se levante agora no seu lugar para adorar a Deus conosco. E sabe o que é que a palavra de Deus fala em Coríntios, no capítulo 2, versículo 17? Ora, o nosso Deus, Ele é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E todos nós, como ficamos no meio disso? Com o rosto desvendado, nós contemplamos a Deus. A contemplação é o momento do Ctrl+V, do Ctrl+C. É o momento onde você se controla e diz: ei, eu não vou viver a agitação do mundo, mas eu vou contemplar o meu Deus. O mundo diz que eu não posso, mas a Bíblia diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. O saldo da conta diz que não é suficiente, mas o meu Deus suprirá segundo as suas riquezas em glória todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. As pessoas que me conhecem dizem: você não consegue. Mas o Deus que me criou e me formou e me teceu ainda no ventre da minha mãe, Ele escreveu e inspirou algo que diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu me vejo entrelaçado por correntes, por ferrolhos. Parece que eu estou imobilizado, que tudo está de uma forma muito travada. Ei, mas eu sirvo a um Deus que perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele é a minha força e a minha fortaleza, e também o Deus que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Sabe, amado, existe algo da parte de Deus que nós precisamos entender. Contemplação é necessária para que a gente mostre o nosso rosto para o lugar certo, para que o seu rosto esteja levantado a Deus, para que de Deus você possa receber uma imagem, para que você possa espelhar sobre a terra. E ele diz: como por espelho, a glória do Senhor, por ela nós somos transformados. Diga comigo: de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora você vai se lembrar comigo de algo maravilhoso que a Bíblia ensina. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, diga comigo, de glória em glória, de glória em glória, e vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, amado, se você não está ainda vivendo os dias perfeitos da tua vida, se envolva com a glória de Deus.
Se você ainda não está vivendo os dias perfeitos de sua vida, deixa eu só te dizer uma coisa: existe uma sombra que está se movendo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente encontrará o lugar do descanso que produz. Deixa eu só te dizer uma coisa: existe um lugar de habitação. Esse lugar de habitação, de contemplação, vai te levar a ouvir Deus, receber comandos da parte de Deus. Não é sobre eu como pastor te dizendo o que você vai fazer, mas eu como pastor sendo um exemplo de como contemplar a Deus, para ouvi-lo, para que cada um de nós sigamos o nosso destino e o nosso propósito. É você contemplando a minha vida como um espelho e dizendo: ei, ele foi na presença de Deus e parece que ele está como Moisés, o seu rosto tem algo diferente. Eu quero que meu rosto também comunique algo diferente para as pessoas. Sabe, amados, precisamos viver dias que estaremos tão presentes diante da presença manifesta de Deus, que as pessoas precisam olhar para o nosso rosto e dizer: tem algo diferente. Existe algo diferente em quem contempla. Existe algo diferente em quem busca. E quem busca de todo o coração. Levante suas mãos em adoração conosco.